Vamos dar uma olhadinha agora com ele, Fernando Nakagawa, que chega ao vivo de Buenos Aires conosco, porque na Argentina, a gente falou muito da repercussão aqui no Brasil, mas vamos olhar para dentro da Argentina. Já começaram as discussões para a transição de poder entre Alberto Fernandes, o atual presidente, e Javier Milei. Milei tem 20 dias para formar um governo, ele toma posse dia 10 de dezembro. E aí, naquele já escolheu seus principais ministros? Vários deles já foram anunciados, Raquel, mas o principal nome, que é a pessoa que tem como missão resolver os graves problemas da economia argentina, este ainda não foi divulgado. Eu estou aqui na frente do Hotel Libertador, que é o bunker de Javier Milei. Ele está neste momento no 21º andar, onde fica a suíte presidencial, e é a casa de Javier Milei até pelo menos o dia 10 de dezembro, quando ele toma posse e passa a despachar na Casa Rosada. Havia expectativa, Raquel, de que o novo ministro ou ministra, mais provavelmente ministro não masculino, da economia fosse anunciado hoje, mas Milei tomou a decisão ontem à noite de não fazê-lo conforme previsto. Por quê? Porque ontem à noite, depois que Sérgio Massa reconheceu a derrota e falou ali no comitê central da campanha peronista, começou a circular o rumor de que ele, Massa, poderia deixar o cargo de ministro da Economia, cargo esse que ele manteve durante toda a campanha eleitoral. Esta notícia chegou como uma bomba aqui neste edifício. Deixou o pessoal do Milei absolutamente enfurecido. E aí, diante disso, hoje, muito cedo, pouco depois das 7 da manhã, Milei deu uma entrevista à Rádio Continental, uma rádio aqui de Buenos Aires, e disse que, diante desta canalice de Sérgio Massa, ele decidiu não anunciar o novo ministro da Economia, porque colocaria esta pessoa já em evidência no lamaçal, outro termo usado por ele, gerado por Massa. Então, diante disso, neste momento, há expectativa sobre se haverá ou não um governo de transição, um gabinete de transição, porque o clima azedou e muito nessas primeiras 24 horas de novo governo, de presidente eleito. Agora, independentemente disso, Raquel, os nomes para o cargo de ministro da Economia já estão circulando a full, como dizem os argentinos. E o nome de Federico Sturzenegger, ex-presidente do Banco Central no governo de Maurício Macri, é um dos mais citados. Nessa entrevista à Rádio Continental, Milei disse que ele é um dos mais brilhantes economistas argentinos. Há outros nomes circulando, mas esse é o que ganha nas casas de aposta. E para o Banco Central, aí não tem dúvida, Emílio Ocampo, que é o grande mentor da ideia de dolarizar a economia, tem até um livro sobre isso, e influenciou muito o pensamento econômico de Javier Milei ao longo dos últimos meses, Raquel. Naka, o Naka está aqui no telão. Só para a gente detalhar um pouquinho, explicar melhor para quem nos acompanha. Sérgio Massa está ameaçando, mas ainda não renunciou ao cargo de ministro da Economia, é isso? E aí o que está em debate? Qual que é o embate? Milei está acusando Massa de deixar a bomba no colo dele, é isso? De falar, olha, agora a responsabilidade é sua, não é mais problema meu, mas enfim, foram os peronistas que estão deixando esse legado de 150% de inflação. Sim, definitivamente. A inflação de 150% tem a digital do governo de Alberto Fernandes e tem uma boa parte da impressão digital de Massa, que foi o ministro da Economia durante o último ano e pouco. Agora, a sensação dentro da equipe de Massa antes da vitória de Milei era a seguinte: em caso de derrota, que acabou se confirmando, ele não gostaria, como ministro da Economia, de fazer, entre aspas, o trabalho sujo. O que é o trabalho sujo? É a tão esperada desvalorização da moeda. Os economistas no entorno de Milei dizem que seria necessária uma desvalorização de pelo menos 100% do peso na comparação com o dólar. Então, isso levaria a cotação oficial, que hoje está em 350%, para perto de
350 pesos, perdão, para perto de 700 pesos. Então isso geraria uma insatisfação generalizada, porque isso gera inflação, aceleraria ainda mais a inflação e botam na conta aí uns 20% ao mês durante os primeiros meses do impacto disso. Conversando com o pessoal do Massa, já depois da derrota, o que eles dizem é que não faria sentido para a Massa continuar à frente do Ministério da Economia, sendo que Milei pode ter o comportamento que teve na campanha eleitoral, quando, por exemplo, disse que a moeda argentina era como um excremento, não valia absolutamente nada. Entre os apoiadores de Massa, o argumento é: não dá para governar tendo esta pessoa, o futuro presidente, jogando contra. Então, estas são as duas posições. Neste momento, agora, 4h46 da tarde, a possibilidade de Massa deixar o cargo aparentemente diminuiu. Aí resta saber se este prédio aqui, no bunker de Milei, também vai baixar a temperatura e os dois consigam se conversar e se entender. O fato é que hoje havia expectativa do anúncio do ministro e também do primeiro encontro entre Alberto Fernandes e Javier Milei, o que não aconteceu. Estava marcado para meio-dia lá na residência oficial do presidente argentino. Isso também não aconteceu. Aparentemente, esta hipótese de Massa deixar o governo azedou todo o humor na relação para a transição de governo, Raquel. Bem, para o bem dos argentinos, né? Porque se cada um só ficar pensando no seu benefício político aí, não tem transição, não tem desvalorização da moeda, a inflação fica ainda mais descontrolada. Obrigado pelas informações, Naca. A gente já se fala daqui a pouquinho.